para estar ministrando. Que Deus abençoe. Aleluia. Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar uma porção da palavra do Senhor. Eu quero convidar vocês, pega aí sua Bíblia, por favor. Os irmãos que estão aí com o coração cheio de alegria, porque alguns irmãos estão fazendo aniversário, aí está todo mundo feliz. Bom isso, né? Irmãos felizes, Deus trabalhando. Apesar de tudo, né, amado? Nós sabemos que é bom estarmos nutrindo alegria dentro do nosso coração, né? Por quê? Porque isso faz bem. Então eu quero compartilhar aqui com vocês. A gente tem pouco tempo, mas é o tempo necessário para a gente estar aqui pensando um pouco sobre a palavra do Senhor. Pegue a sua Bíblia e abra em Lucas capítulo 5. Vamos ler do versículo 37, Lucas capítulo 5, do versículo 37 ao versículo 39. Vamos lá? É bom estar aqui, a paz do Senhor para todos, tá? Vamos lá. O texto diz assim, ó. Acompanhe, por favor. O versículo 37. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. O 38. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Eu sei que esta palavra, ela se renova a cada momento que estamos lendo o texto, em cada fase da nossa vida, a cada dia, por exemplo, se você ler o texto outra vez, ele vai despertar em nós um entendimento. E eu quero pensar junto com você, apesar desta época em que estamos passando essa pandemia, mas que nada, né, fique distante daquilo que a gente já acredita. Por quê? Porque nós já sabemos que o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. E todas as coisas já estão no controle de Deus. Todas as coisas. Quando nós pensamos que o que significa a palavra vinho na Bíblia, a palavra vinho na Bíblia é associado com tempo de alegria. Não é que a pessoa vai encher a cara de vinho, beber tudo que pode, não. É associado, o sentido é um tempo de alegria. E quem é que nesse momento não está precisando de um tempo de alegria, um tempo de confiança? O que a gente mais percebe é que as pessoas estão desconfiadas, inseguras, medrosas. As pessoas estão com medo de tudo. Mas eu quero convidar a uma reflexão que você não está assim. Porque você conhece esse Deus que nós estamos falando aqui. Esse Deus que nós estamos falando para vocês é um Deus que transmite a cada um de nós uma confiança. E eu quero te convidar a pensar em Lucas capítulo 5, versículo 37 a 39. E eu quero que você comece a pensar no valor, na importância que Deus dá a cada um de nós. Deus acredita em você. Você também precisa acreditar em você. Quando nós temos essa confiança em nós não tememos a nada, gente. Até porque nós chegamos a um entendimento, a uma compreensão que o nosso Deus está conosco e Ele nos dá segurança. Então eu não quero que vocês tenham medo do Covid-19, tenham medo de tantas coisas, se a Bíblia
nos mostra que o nosso Deus está do nosso lado, o nosso Deus está conosco, o nosso Deus quer que nós tenhamos confiança no nome dEle, no poder dEle, pela graça dEle. Então, se alguém me perguntar isso hoje, meus amigos devem estar aqui, você acredita que esse vírus ou essa pandemia seja de Deus? Eu acredito, porque foi Ele que permitiu. Se você entende que Deus tem o domínio e o controle de todas as coisas, tudo está no controle de Deus. Não iria acontecer nada se Deus não quisesse. Então Deus está permitindo. Mas Ele não é o culpado das mortes, não. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, se o homem vive em pecado, ele vai ter uma consequência de todos esses pecados. E essa consequência também tem a permissão de Deus. Então, o mundo todo estava numa agitação, numa coisa tão frenética, numa intensidade que estava abandonando totalmente as coisas essenciais de Deus. Como, por exemplo, crer em Deus. Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e é o único Salvador. Então Deus permitiu que tudo isso acontecesse. Aí você me diz, mas apóstolo, morreu um ente querido meu. Eu sei, amado. A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Às vezes nós ficamos tristes, desanimados, mas não podemos parar. Isso mesmo, a apóstola está falando uma coisa interessante. A apóstola está fazendo aqui um adendo importantíssimo. O fim das nossas vidas não é a morte. A morte para o cristão é como uma abertura de porta. Deus abre a porta e nos chama. Agora que iremos viver uma vida eterna com Deus. É a coisa mais importante para todo aquele que crer que Jesus Cristo é o seu Senhor e é o seu Salvador. Então eu estou te chamando a uma reflexão nesta noite para você confiar mais em Deus. O mundo está desesperado, batendo cabeça. Você não. Você não. Você está confiando em Deus. E em você não está nutrindo o medo, não. Está nutrindo a esperança, que é Jesus. E eu quero te convidar. Eu nem comecei a pregação. Tenho que me controlar aqui com o horário. Mas eu quero fazer você pensar. Está na hora de todos nós nos rendermos diante dos pés de Jesus e aceitar a sua soberana vontade. Diga, eu aceito a vontade de Deus. Diga isso aqui na live, escreve aí. Eu aceito a vontade de Deus. Eu não quero fazer a minha, eu quero fazer a vontade de Deus. Deixa eu te falar sobre o texto. Quando a Bíblia fala aqui, várias vezes fala sobre vinho e fala sobre odre, né? O que era o odre? Era um recipiente. É o tipo de recipiente de couro, né? Que colocava ali vinho. Para quê? Para curtir. Passava um tempo, aquele vinho novo, e botava dentro desse odre, que era de couro, de animal, e iria curtir. A ideia humana aqui é que o vinho, né? Quem conhece de vinho, já fez curso de vinho, sabe disso, né? O vinho, quanto mais velho, melhor. A ideia de colocar o vinho no odre e passar um tempo era para isso, para curtir esse vinho e ele ficar velho. Mas tem uma coisa, não podemos dizer que tudo que é antigo é ruim. Tem coisas antigas que são coisas excelentes, são coisas boas, né? Mas nem tudo também que é novo também é bom. A gente tem que pensar numa coisa. O que é antigo hoje, um dia foi novo. O que é antigo hoje, um dia foi novo. Até o vinho velho, para chegar a ser velho,
ele é colocado no odre, leva tempos e tempos e tempos, até ele ficar bom. Eu quero dizer para você, o vinho novo na Bíblia são as coisas novas que Deus quer fazer em você, que é o odre. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus, irmão. Aqui o sentido nessa passagem é que o vinho novo são as coisas novas que Deus quer fazer no odre novo que é você. Deus está querendo renovar as nossas vidas. É por isso que eu considero que essa mensagem também é atual. Quantos aqui estão precisando de um renovo espiritual? Quantos aqui estão precisando de algo novo na sua vida? Toda essa fase que nós estamos passando, que deu um stop na nossa agenda, na nossa rotina, tivemos que mudar tantas coisas. Tem o agir de Deus nessas coisas, meus queridos. E Deus está nos chamando para um renovo espiritual. Deus está nos chamando para uma vida nova. Mas uma vida nova com a estrutura velha não cabe. Tem que ser uma vida nova com uma estrutura nova. Por isso eu quero te convidar. Aceite Jesus hoje. E entregue a sua vida ao Senhor. Se renda. Pare de lutar. Eu acho assim, eu penso assim, eu entendo assim. Pare de lutar. Eu e você não sabemos de nada. Não entendemos nada. Quem sabe de tudo e quem compreende tudo é Deus. Quem é da minha época aí, que tem uma idadezinha aí, interessante, para não dizer avançada, né? Interessante. Deve ter feito aquele curso de datilografia, né? Quem não fez aquele curso, né? As pessoas novas de hoje não fizeram esse curso. Mas, antes do computador, todo mundo fazia o curso de máquina, datilografia, escrevia. Quando veio o computador, gente, tudo mudou. Tudo ficou diferente. Eu sei que houve uma resistência nas pessoas. Não quero computador, eu prefiro a máquina. Mas o computador, a era do computador veio para ficar e mudou tudo, gente. Mudou tudo, mudou a maneira de mandar fax. Telégrafo mudou também. Tudo foi transformado, tudo foi mudando, gente. Por quê? A modernização entrou em vários segmentos, em várias áreas. Os bancos foram obrigados a mudar. Várias pessoas ficaram desempregadas. Várias pessoas tiveram que se adaptar. Não tem mais como mudar, gente. Não tem mais como voltar a ser nesse tempo de datilografia, da máquina. Não tem mais como. Eu estou dizendo para você, em outras palavras, quando voltarmos para a igreja, não tem mais como ser daquela mesma maneira que era antigamente. Não tem mais como ser. Está na hora de você dizer para o Senhor: Senhor, eu sou um odre novo. Derrama sobre a minha vida um vinho novo, uma alegria nova, um renovo, uma transformação. Eu não quero mais viver dessa maneira como eu estava até agora. E outra coisa, não queira se acomodar ao voltar para a igreja, ao retornar para o templo. Não vamos mais nos acomodar. Nós iremos trabalhar intensamente. E não pense, eu estou quase bom. Não, você vai ficar excelente. Você não vai ficar nem bom. Você vai pedir a Deus que Ele venha não melhorar, mas Ele venha te fazer de novo. O vinho, amado, o vinho novo, é algo melhor que Deus quer fazer para você. Eu quero ler uma passagem com você que está em João. Acompanha aí, por favor, pega a tua Bíblia.
João capítulo 2, versículo 2. Não dá para ler tudo, mas é o capítulo 2 do Evangelho de João até o capítulo 10. Mas eu só quero te dizer o seguinte, eu quero só fazer você compreender. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. O que foi que aconteceu lá? Você vai ler essa passagem aí. Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 2 até o versículo 10. Sabe o que foi que aconteceu? Jesus fez um grande milagre. Um grande milagre. O que ele fez? O noivo, orientado pelo como é que fala? Não é o mordomo, não. É aquela pessoa que ficava responsável pela festa. Orientado por ele, deve ter dado o vinho mais ou menos, né? Ou vinho bom e depois deu mais ou menos. Só que nesse casamento foi diferente. Acabou o vinho, a mãe de Jesus disse: filho, acabou o vinho. Jesus estava conversando com o seu discípulo e disse: mulher, o que eu tenho a ver com isso, mulher? Era uma maneira de brincar. Ele tinha intimidade com a mãe dele. A mãe dele pegou, se adiantou, falou com o dono da festa: olha, acabou o vinho, mas faz tudo o que esse moço aí te falar. Faz tudo o que ele falar. Aí ele viu que a mãe dele ficou preocupada, então ele procurou resolver o problema. Eu quero dizer para você que às vezes você fica preocupado e fica batendo cabeça, falando para um e para outro. Você tem que ir direto na pessoa que vai resolver o teu problema. E essa pessoa se chama Jesus. Ele que é o mestre. É ele que é o Senhor. Então, como ele viu que a mãe dele ficou um pouco assim agitada e preocupada, ele foi lá e procurou o métrio. E disse assim, ele viu várias talhas que normalmente colocava água. Ele disse: ó, enchei essas talhas de água aí. Aí encheram. Mas com quem ele falou? Ele não falou diretamente com o métrio, não. Ele falou com as pessoas que estavam ali, ajudando na festa. Quando o métrio chegou, ele nem sabia que aquilo ali era água. Quando ele botou assim, vamos dizer, no copo, botou no copo e experimentou, ele nem sabia que era água. Jesus já tinha transformado aquela água no excelente vinho. Eu quero te dizer o seguinte: o vinho novo aqui da Bíblia é o melhor de Deus para nós. A ideia humana é que o vinho, quanto mais velho, melhor. Na Bíblia não é assim, gente. A ideia do novo de Deus é sempre o melhor. Eu quero te perguntar, aqui nesta noite, e a todos que vão ouvir essa mensagem, quantos querem o melhor de Deus para a sua vida? Vá buscar, porque Deus tem sempre o melhor para você e para mim. A Bíblia diz, amado, que a humanidade entende que quanto mais o vinho velho, melhor. Mas na mente de Deus não é assim. Na mente de Deus, quanto mais o vinho novo, vindo de Deus, melhor. Então o que é que nós vamos entender? Que se o vinho velho acabar, está na hora de Jesus fazer uma transformação na sua vida. Se você disser que está desanimado, se você disser que está pensando em parar, se você disser que quer abandonar tudo, quer sumir, você pode detectar, o seu vinho está acabando. Está na hora de você pedir a Deus: eu quero um renovo espiritual, ou seja, eu quero um vinho novo para a minha vida. Está na hora de você falar para o Senhor: eu quero que o Senhor conserve em mim esse vinho novo dentro de mim. Amados, Deus é Deus e Ele não muda. Ele quer te dar alegria. Ele quer te conservar na presença dEle. Ele quer te tornar uma excelência em tudo que você fizer, uma bênção. O vinho de Deus é
novo. E é esse que você quer. E é esse que eu quero. Lá em 1 Samuel, no capítulo 18, tem a narrativa de contar uma história interessante. Que Davi vai passar por uma situação difícil. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 6. Eu gosto de sempre ler, né? A gente está com pouco tempo, mas eu quero que você entenda isso. Por quê? Porque é muito importante eu e você guardarmos a palavra do Senhor. Em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 6. Deixa eu ler aqui para você. Olha o que diz. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tambores, com júbilo e com instrumento de música. As mulheres se alegravam e cantavam alternadamente. Dizia: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Porém Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desgraçaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? Aí a Bíblia diz que Saul não gostou daquilo. Saul via Davi como inimigo. No versículo 10 diz: no dia seguinte, o espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança. Sabe o que significa isso? Você sabe por quê? Alguns preferem o velho? Porque guarda ressentimento no seu coração, porque guarda mágoa, guarda rancor. É isso na Bíblia, a questão do velho, a questão do vinho velho. Mas aqui, Davi representa um algo novo, um algo espontâneo, uma superação, uma qualidade, uma quantidade. Saul representa o vinho velho, que não é mais aceito quando chega o novo. Aqui, Saul representa o medo de perder o que tem, o medo de perder o reinado, inveja. Eu quero chamar você para essa reflexão. Existe algum motivo para alguém desejar o velho? Existe algum motivo para alguém não querer o novo de Deus e permanecer no velho? Na inveja, no ressentimento, no medo? Gente, Deus está nos fazendo pensar. Por que é que uns preferem o velho? Porque uns têm muita resistência e não querem mudar. Porque se a Bíblia, que é a pauta para tudo na nossa vida, diz como nós devemos agir, é assim que nós devemos agir. Porque alguns se acomodam no velho e não querem mudar. O novo de Deus é o melhor para nós. Porque alguém tem medo de fracassar. A vida, muitas das vezes, nós passamos por altos e baixos. Quando estamos no alto, glorificamos o Senhor. E quando estamos no baixo, glorifique também, porque há tempo de passar por desertos. Há tempo de ir para a planície para guerrear. Não tenha medo. Esse Covid-19 vai passar como tudo na vida passa. Mas uma coisa vai permanecer: a palavra de Deus.
a vontade de Deus, o querer de Deus. E é para isso que eu estou te convidando, a querer um vinho novo de Deus, a buscar algo novo de Deus. Eu estou te fazendo pensar que a rebeldia não deve estar mais dentro do nosso coração. Saul foi rebelde. Saul quis matar Davi. Muitas das vezes, inconsciente, as pessoas sabotam o seu próprio projeto. Inconsciente, as pessoas fazem o mal para si. Elas nem percebem isso, é inconsciente. Está na hora de você abrir a boca e falar palavras positivas, palavras de esperança, palavras de fé, palavras de confiança. Nunca diga que você não é capaz, que você não tem condições, que você não vai chegar, que você não vai aprender, que você não vai dar. Não! Você vai conseguir sim, porque Deus é bom e Ele vai te ajudar. Nunca diga que você não vai chegar lá, você vai chegar sim. Com a ajuda de Deus, você vai chegar em qualquer lugar que você queira. Tire essas palavras negativas da sua boca. Elas bloqueiam o teu cérebro. Não permite que você execute aquilo que está no seu coração, aquilo que Deus desenhou, planejou para você e para mim. Quem não quer o novo faz oposição ao novo com rebeldia obstinada. Olha, irmão, quantas das vezes na igreja, um irmão, uma irmã, alguém começou a trabalhar e uma multidão se levanta para bloquear a pessoa. Isso é de Deus ou isso é do diabo? Quem não quer o novo faz oposição e é comportamento de rebeldia obstinada. Está na hora de buscarmos o novo de Deus. Saul era um vinho velho. Saul era um obreiro velho. Saul sentia tanta raiva e inveja de Davi que aquilo era colocado no seu coração como algo de resistência. O velho quer sempre acabar com o novo. O velho quer se superar o novo, mas não tem como. Não tem como. Irmão, se um dia Deus te encheu com o vinho do primeiro amor e de repente por causa das lutas e das dificuldades você parou, está na hora de você pedir a Deus: eu quero hoje o vinho novo para a minha vida, porque eu quero viver numa dimensão espiritual em que o nome do Senhor é glorificado na minha vida. Deus é Deus de misericórdia, que é o melhor para todos nós. Irmãos, Deus não vai colocar vinho novo em odres velhos. O seu coração e o meu coração precisa ser transformado. O meu coração e o teu coração tem um termo, tem uma posição, tem um tempo. Não se oponha à vontade de Deus. Deus não vai colocar vinho novo em odre velho. Está na hora de você dizer para o Senhor: eu quero que tu faça uma morada perpétua na minha vida. Eu não quero desperdiçar. Eu não quero viver uma vida ridícula. Eu quero ter as boas visões. Eu quero ter uma visão ampla. Eu quero alcançar algo novo. Eu quero qualidade de vida para minha família. Lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 1 e no versículo 2, Paulo fala para conhecermos qual é a vontade de Deus. E uma das exigências é ter uma mente renovada. E nesta noite eu quero clamar ao Espírito Santo que em nome de Jesus Ele te dê uma mente renovada. Ele te dê um odre novo, que é você. E Ele coloque um vinho novo, que é Ele, sobre a tua vida. Amado, eu vou terminar, mas nós temos um grande desafio.
Não pare, não retroceda, não olhe para trás, siga em frente e que a graça de Deus esteja sobre a sua vida e que você seja mais do que vencedor. Graça e paz. Discípulos de todas as nações, porque Ele vem.